um assunto muito polêmico e que sempre dá um bom engajamento aqui no canal é sobre fundações. Eu estou sentindo uma treta! Como fazer a escolha ideal da fundação para a construção da sua casa, para a construção do seu prédio, para qualquer tipo de construção. Vamos entender hoje quais são as variáveis e como interpretar essa necessidade de quais fundações fazer a utilização na hora da gente fazer a nossa construção. Então, roda a vinheta! Salve, salve galera, eu sou o engenheiro Alisson Ramaioli e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fundações. Esse tão polêmico assunto, aonde muitas pessoas não entendem o porquê tem uma quantidade tão diversificada de fundações e como fazer a escolha, qual saber. A gente recebe muitas mensagens aqui no canal falando para nós ajudarmos a entender qual é a fundação ideal para a pessoa construir a casa dela. E muitas pessoas ainda consideram só um tipo de fundação como a ideal, que é fazer às vezes só a sapata, às vezes fazer somente a estaca. E pessoal, não existe o tipo certo de fundação. Nós temos que fazer uma análise de várias variáveis para chegar na conclusão de quais fundações vão nos ajudar. Às vezes é mais de uma, então às vezes você vai ter mais de uma opção para escolher. Quando você tem mais de uma opção, você aí vai para a análise financeira de qual dos métodos vai ser melhor para você aplicar dentro da sua obra. Mas calma aí que a gente vai chegar até esse assunto. Primeiramente, eu quero trazer para vocês e falar algumas variáveis dos tipos de fundações que a gente tem. As fundações mais comuns em a gente ver nas construções, tá? Principalmente em construções de prédio, que acaba sendo um pouco mais comum e é o motivo de às vezes assustar você que está querendo construir a sua casa e quando o engenheiro calculista chega para você e fala que tem que fazer uma fundação profunda. Eu quero que a partir de agora você tenha uma interpretação, um entendimento de dois tipos de fundação. Primeiro, fundação rasa. Tá? O que é uma fundação rasa? Fundações que estão no máximo de 2 metros de profundidade no solo são consideradas fundações rasas. E tudo que tiver abaixo de 2 metros do solo é considerado fundação profunda. Entendeu isso, pessoal? Eu quero que você interprete agora que na fundação rasa a gente tem alguns métodos e na fundação profunda também. Fundação rasa geralmente são fundações como sapata, sapata isolada, sapata corrida, radier. Essas 3 fundações elas são as mais comuns em serem utilizadas como fundação rasa. Fundação profunda vão ser todas aquelas fundações que ultrapassam os 2 metros de profundidade. Então, ou seja, na sua grande maioria são as famosas estacas. As estacas, a gente tem uma vertente gigantesca de formas de construí-las e principalmente formas de calculá-las. As estacas mais comuns que a gente vê sendo aplicadas nas construções é a famosa estaca escavada, que é aquela que é feita com um trado manual, a mais popular zona, geralmente utilizados aí na construção de casas, tá? Prédios já é muito difícil fazer esse tipo de fundação porque é muito trabalhoso. E a gente geralmente no prédio tem muitos pontos de estaca. A estaca de hélice contínua, a estaca metálica, a estaca pré-moldada, a estaca de madeira. Existem várias variáveis de estacas que a gente pode utilizar. Mas eu quero que isso fique muito claro na sua cabeça. Fundação profunda, fundação rasa, tá? Essas variáveis que eu te falei, elas vão ser escolhidas a partir da análise da próxima etapa que eu vou te explicar agora, que é entender o tipo de solo que você tem aí no seu terreno. É ele que vai conduzir toda a lógica de interpretação para a gente conseguir escolher o método ideal de fundação para nossa casa. O que quer dizer esse método ideal? É o método que vai garantir que a casa não vai cair, que a casa não vai ficar criando fissuras, trincas, não vai gerar patologias no futuro para nossa construção. Esse é o método ideal, por isso que nós temos que analisar algumas variáveis para poder fazer essa escolha. Não é simplesmente você me falar: Alisson, eu vou construir uma casa térrea, eu posso fazer um radier? Alisson, eu vou construir uma casa sobrada, 2 andares, eu posso fazer uma sapata de 1 por 1? Não dá para saber, pessoal. Não é somente a construção que você vai fazer que vai dizer qual é a fundação que você vai ter. O que realmente vai dizer é o solo. Por que isso acontece? É o solo, pessoal, que vai reagir ao peso da construção que você está fazendo ali em cima.
Então, ou seja, se o solo que você tem é um solo muito mole, né, vamos dizer assim, às vezes um solo que tem lençol freático, é um solo mais arenoso, que tem uma composição de areia maior, ele vai tender a ser um solo mais mole. Então, ou seja, se eu tenho um solo muito mole e eu coloco muito peso em cima dele, a tendência disso é cair, é abaixar. Então eu preciso entender qual é a estrutura dentro do solo que eu vou fazer para poder suportar esse peso e ter uma reação contrária ali. Yes, science! Vamos dizer que para a mesma construção eu tenha um solo super firme, um solo ali com uma resistência muito boa, às vezes a 1 metro de profundidade. Já mudou totalmente a característica. Eu posso construir a mesma edificação, só que a minha fundação vai ser diferente e provavelmente vai ser uma fundação mais rasa. Não precisa ser tão profunda. Então, a análise do solo que a gente faz, ela é fundamental. Eu quero ressaltar uma coisa também muito importante aqui, que eu vi vários comentários, principalmente nos vídeos que a gente fez falando sobre sondagem. Essa análise do solo que eu estou falando para vocês é trabalho da sondagem do solo, tá? Geralmente empresas que fazem a sondagem são empresas que fazem topografia também, eles fazem também a sondagem do solo, que é o estudo da resistência do solo. Muitas pessoas falaram aqui, mandam aqui nas mensagens nossas dos vídeos de sondagem, falando que a sondagem é um absurdo, que é caro, eu vou construir uma casa. Cara, pensa na lógica, você está investindo no seu futuro, numa casa onde você quer passar os seus próximos 50 anos. Se não for 50, pelo menos 30. Você vai investir nessa casa mais de 100 mil reais com certeza. Porque só o terreno hoje em muitas cidades que a gente tem aqui, principalmente cidades do interior, só o terreno custa 100 mil reais. Você sabe quanto custa uma sondagem? Geralmente uma sondagem, eu tô no ano 2023, tá? Para construção de uma casinha, onde a gente precisa geralmente de 3 furos, ela vai custar de R$ 1.200 a R$ 1.500 numa média. Óbvio que isso depende da empresa, depende da região, vários fatores. Na média. Então, ou seja, você está fazendo um investimento de mais de 100 mil reais e quer fazer uma economia de R$ 1.500. Você acha que faz sentido você economizar R$ 1.500 e construir uma casa que você nem sabe se vai ficar de pé? É esse questionamento que eu quero trazer para vocês, porque muitas pessoas falam isso, que é um exagero fazer sondagem, porque é só a construção de uma casa. Não é, pessoal, isso aí é o que vai garantir que você construa uma casa sabendo a metodologia certa. É isso que vai garantir que a sua casa não trinque, que a sua casa não tenha patologias, que a sua casa não afunde na terra. É esse estudo que vai dimensionar a sua fundação. É diferente de você, por exemplo, economizar no tijolo. Eu tenho um tijolo de R$ 2 e o tijolo de R$ 1,80. É o mesmo tijolo? Então beleza, aí você vai pelo preço. Você vai economizar. É uma economia que você vai ter ali, às vezes, na sua obra, 2.000, 3.000 tijolos. Então, entenda o local certo para você economizar. E essas etapas primordiais de projeto e desenvolvimento da engenharia, elas são fundamentais para fazer a execução da maneira correta. Então, o estudo do solo, ele vai ser aí a nossa segunda premissa de análise para poder conseguir fazer essa interpretação. A terceira etapa para nós analisarmos a fundação da nossa casa vai ser você deixar o like nesse vídeo, clicar aqui no botãozinho vermelho para se inscrever, porque toda semana a gente está ajudando você a melhorar sua construção, melhorar sua obra e garantir que você vai ter um sono tranquilo com a sua construção de pé. A terceira etapa vai ser a gente analisar a carga que a gente vai ter na construção. Aí sim, nessa terceira etapa, entra esse fator do qual a construção que você está fazendo. Porque quanto mais alta, mais larga e mais peso eu tiver dentro dessa edificação, óbvio que vai aumentar a minha fundação, eu vou precisar de mais resistência. Mas para você entender uma concepção de como interpretar isso, pense no seguinte: quando nós fazemos uma construção de um prédio onde ele tem uma altura muito esbelta, a minha fundação ela vai ter que equilibrar no solo essa altura, porque a altura não vai ser somente o peso vertical, mas ela também vai ter uma dinâmica horizontal, onde esse prédio ele pode sofrer ali uma movimentação horizontal. Então a fundação ela vai ter que compensar todos esses movimentos. Já se a gente pensar na construção mais simples, de uma casa de 2 andares, 3 andares, a lógica vai ser um pouco similar. Porém, o impacto no dimensionamento
é um pouco menor, porque a gente está falando de uma construção menos esbelta. Mas, de modo geral, o peso dela vai influenciar, tá? Então, a quantidade de pavimentos vai influenciar na fundação. Se ela for terra, a fundação vai ser uma dimensão menor. Se ela tiver 3 pavimentos, esse dimensionamento vai ser maior. Mas não adianta eu entrar aqui e tentar te ensinar a fazer continha de padaria para você conseguir dimensionar. É o serviço do engenheiro de estruturas fazer esse dimensionamento, pessoal. Eu ressalto isso porque não é uma continha de vezes, uma continha de mais que a gente faz para saber o tamanho da sapata, para saber o tamanho da estaca, o diâmetro, a profundidade, quantidade de aço. Existem meios de nós estimarmos? Existem. Só que estimar pode ser que você esteja chutando para mais. E aí você vai perder recurso financeiro. É isso também um outro fator que eu tento deixar claro para as pessoas, é que as pessoas às vezes elas não querem contratar o projeto da estrutura, porque o projeto da estrutura de uma casinha custa R$3.000, depende da casa, né? Uma casinha simples eu tô falando. É outra economia que eu digo pro pessoal, que tipo, eu não vou fazer o projeto porque eu vou economizar, mas aí eu vou tirar da minha cabeça fazer uma sapata de 2 metros por 2 metros. O que você economizou no projeto, você já gastou na sapata. É isso que eu quero deixar claro para vocês. É muito mais caro você construir uma casa ou fazer uma construção de uma edificação da sua cabeça, porque você vai sempre majorar tudo. E tudo que você está majorando é a economia que você fez no projeto, é a economia que você fez na sondagem, na topografia. Então, ou seja, com certeza vai ficar mais cara a construção por essa economia de projetos do que se você realmente tivesse feito os projetos, questionado o projetista, o engenheiro que dimensionou a estrutura, de fazer realmente uma estrutura viável e econômica. Porque esse é o papel do engenheiro, é nós analisarmos a estrutura eficiente com menor custo. Isso é fazer a engenharia da construção. Então, entenda essa necessidade, que todos esses aspectos que eu expliquei aqui, que envolvem a construção e dimensionamento da fundação, eles estão diretamente atrelados ali à quantidade de material, à quantidade de mão de obra que você vai ter para executar. Então não adianta você economizar no projeto para você gastar o dobro de material depois, porque você vai ficar com medo de fazer. É uma economia que não vai casar muitas vezes. Então, perante nós termos os tipos de fundação, o estudo do solo e o dimensionamento da carga da nossa estrutura, isso vai ser as ferramentas que o engenheiro vai pegar para usar para montar o cálculo da fundação. E aí esse engenheiro ele tem que te apresentar as opções de fundação. Pô, se você tiver um solo legal, ele vai te apresentar as opções de fundações rasas. Pô, se você tiver um solo um pouquinho mais ruim, com uma resistência, uma profundidade maior, ele vai te apresentar as opções de fundações com stack. Sempre vai ter mais de uma fundação para você escolher e analisar. Óbvio que depende de outros aspectos também, isso, mas sempre vai existir o diálogo. Para antes de você começar a obra, você saber se planejar em o que você vai executar. Isso é a chave de ouro do negócio para você conseguir fazer a viabilização da execução da sua casa e principalmente garantir que ela vai ficar de pé. Mas, tirando uma dúvida que eu sei que vai ter aqui nesse vídeo, nos comentários aqui, é se, Alisson, eu tô construindo uma casa e meus vizinhos já construíram e fizeram a construção com sapata de 1,5 m por 1,5 m, eu posso fazer a minha? O que eu te recomendo é o seguinte: entenda se o seu vizinho teve um projeto, se ele zelou por isso, tá? Por que eu estou comentando isso? Nós estamos falando de frações de terrenos pequenas, frações de 200 metros quadrados de terrenos, 300 metros quadrados. São frações pequenas, pessoal. Então, quando a gente tem um terreninho do lado do outro, geralmente o seu vizinho vai ter um terreno muito similar ao seu. Pode ser diferente? Pode, mas geralmente vai ser muito similar. Então, se o seu vizinho ele zelou por todo esse processo que eu mencionei aqui, e lá ele fez a construção com uma sapata de 1,5 m por 1,5 m, provavelmente no seu vai ser a mesma coisa. Você pode se dar ao luxo de não fazer o projeto? Eu não recomendo. Eu recomendaria que você garantisse, tenha o dinheiro ali do seu lado para poder dimensionar e fazer certinho. Porém, você tomou a decisão de não fazer. No mínimo, pessoal, eu recomendo que você contrate a consultoria de um engenheiro de estruturas para ele avaliar. Porque às vezes ele fazendo uma avaliação
ali no projeto do seu vizinho, vendo como foi feito, vendo o solo que você tem, às vezes ele fala assim, não, pode seguir que realmente vai estar muito similar ao que está aí. E aí você tem uma segurança um pouco maior. Mas evite sempre fazer uma construção no escuro, seguindo lógicas aleatórias de pessoas falando eu já construí tal coisa fazendo assim. Cada construção é uma construção individual, pessoal. Cada terreno é um terreno individual. Dificilmente você vai ter a réplica de uma construção de um local em outro, porque vai mudar as características da fundação, vai mudar as características do solo e tudo isso vai impactar na construção. Então são variáveis bem complexas. Se você gostou desse conteúdo, não deixa de deixar o joinha. Aqui do seu lado direito tá passando mais 2 conteúdos na área de construção e reformas que eu tenho certeza que vai ajudar você aí no seu desenvolvimento da sua construção e das suas reformas. Forte abraço!